tem uns problemas nas Assembleias de Deus, né? Isso tem acontecido no Pará? Forte, né? Então, eu não ia nem tocar nesse assunto, porque eu conheço o pastor Ritter. Eu não sou advogado dele, né? Nem quero ser advogado dele. Mas eu vi toda a história, acompanhei, porque mandaram pra mim, vídeo, mandaram tudo pra mim. Algumas indagações, Fábio, que precisam ser feitas. Primeiro, se o vídeo foi mandado pra esposa dele, como ele alegou, por que vazou? Segundo, se ele é inocente e foi mandado pra esposa dele, por que ele abdicou, renunciou à presidência da igreja? Porque gerou escândalo. Primeira pergunta eu vou tentar responder. Você mandou para a esposa, não corre o risco do celular dele ter sido hackeado ou da esposa ser hackeado? Segundo questionamento eu vou tentar responder. Por causa do escândalo gerado, isso não o constrangeu e não o envergonhou a tal ponto dele falar, não dá mais para mim? Assim, mas se você não deve, você não teme, né? Se você não deve, você segura. O que Paulo disse em 1 Coríntios 3:13? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Outra coisa assim, é só... Hoje eu estou na teoria da conspiração. A moça, suposta mulher que foi feito o vídeo, era oriunda de Tucuruí. Tucuruí é a cidade do pastor Célio Nauá, que assumiu a presidência no lugar dele. É. Assim... Aí, se houve escândalo, como você disse, por que ele não foi disciplinado? Se ele causou escândalo. Ele foi retirado da igreja. Então, assim, ele é retirado da presidência da convenção, ele é retirado da igreja, mas ele não é disciplinado. E se fosse eu? Você? Não, já era. Pessoas comuns. Aí ele é retirado. Aí tem um acordo. O genro dele vai dirigir uma igreja, é dado ao genro dele uma igreja. Um campo ou só um campo? Um campo. Pé de Marabá. E aí o pastor Hilton Max, que era de Marabá, vai para o Maguari dirigir a igreja. Eu sei todos os bastidores lá, tá? Tô falando coisa que eu não sei, não. Agora, como que alguém que nunca dirigiu uma... já vira pastor presidente? Então, assim, não tem uma máfia, uma máfia no meio de tudo isso aí? E a carta que ele escreveu... Ele disse que ele não cometeu nada, é a briga do poder, pelo poder, do poder pelo poder. Tá, então quem queria o poder? Por que ele não mencionou o nome de quem queria o poder? A cúpula que estava por detrás de tudo isso, que eu também recebi informações, fontes, que ele ficou no hotel numa cidade do Pará, e eu dou nome, não tem problema com isso, em Santarém, e segundo informações, tinha uma câmera lá dentro do quarto do hotel, dentro do quarto que ele ficou. E aí... Quando ele fez aquelas cenas patéticas. Aquelas cenas. Aí tu me quebra. O senhor me disse quase 50 e poucos anos. Divina boca, Zé. As dois. Vem aqui. Divina boca. É que o momento lá, rapaz, cego o camarada, ele faz coisa que até ele acha ridículo depois, entendeu? Então, dito isso, e aí eu também sei que ele saiu laudo lá, saiu um tal de laudo lá e ele foi poupado. Foi dito lá que não era verdade, que não procedia e tal. E ele tinha lá um negócio do juiz lá, que eu esqueço o nome, né? Para continuar na presidência. Por que não continuou? Por que renunciou? Alguém ameaçou o senhor? Tinha alguma ameaça por trás disso? Foi tudo uma armação? Quem armou? Por que armou? Armou desde quando armou? Por que o senhor não reagiu? Por que o senhor entregou a igreja? Por que o senhor entregou a presidência? E por que o senhor não foi disciplinado, já que o senhor causou escândalo na igreja? E por que o senhor envolveu o seu genro, dando a ele um campo e colocando o outro no campo que o senhor estava, e esse irmão que está no seu campo agora parece que vai ter que pagar o salário do senhor até a morte? Assim, irmão, a Assembleia de Deus virou um negócio, até porque esse pastor que morreu também, esse Dionísio, como diz alguém que morreu lá? É o pastor Dionísio? Que deu um tapa nas nádegas da secretária quando ele era casado e casou com ela, largou da mulher, casou com a que era secretária e ficou preso na igreja até a morte. E depois os caras ainda fizeram o segundo grau, agradeceram ao pastor Dionísio pelos trabalhos prestados. Vocês estão de muita brincadeira, velho. Tá informado demais. Vocês estão de muita brincadeira. Se é um ser humano comum,
Um membro comum. Isso é Irmão, eu recebo aqui, cara, gente que tá 8 meses disciplinado porque fornicou. Membro comum. Quantos meses vai pegar esses camaradas? Se é um membro comum, é colocado um X nas costas dele que até a 5ª geração não serve ninguém mais para ser porteiro da igreja, né? Agora, se é um presidente, infelizmente... Existe um jogo político, né? Existe, vem aqui. Porque se eu numa igreja comum... Por exemplo, vamos falar aqui. Pastor ia comprar um apartamento de 3,5 milhões. Acho que é isso. Ah, fizeram aquele não deu nada. Acabou em pizza. O obreiro que mexeu com o dinheiro da igreja para arrumar a igreja foi tirado da igreja. Irmão, vocês vão parar com essa corrupção e com essa politicagem do inferno que vocês fazem dentro das igrejas. É por isso que eu falo, e já falei aqui, Deus vai abater essa gente. Eu não sou Cristina Maranhão, serva de Deus, diga-se de passagem. Mas Deus vai dar cabo a esses negócios de convenção, essas coisas, tudo. Deus vai dar fim isso, irmão. Mas a convenção, ela é boa, porque não é traz boa, organização, não pastor. traz nada. Mas há os erros. A convenção só serve para uma coisa. Sobra uma coisa. Primeiro, para algumas coisas. Primeiro, tomar dinheiro dos caras. Todo mês tem que pagar. Na taxa lá, não sei o quê. Você tem direito a quê? Aí na convenção, participar, comer arroz, feijão e batata com carne. Não é carne com batata, é batata com carne. Aqui esse tolete de batata desse tamanho e um fiapinho de batata de carne em cima. Parece que é um bigode. Se você colocar de pezinho essa batata, vai ter um bigodinho. Aquele fiapinho de carne que os caras dão pra você comer. E água. E você paga absurdo. Você paga absurdo pra ter um material didático, você paga absurdo pra entrar, você paga absurdo pra ter credencial, você paga absurdo pra tudo. Eu sou ligado à convenção. Você paga absurdo pra tudo. Se você morrer, a convenção não dá nada pra você. Se der uma... Agora, se você começar a crescer e pá, e tu, aí, irmão, aí tem isso, quer tomar, isso quer arrancar, isso quer tirar. Você não é da convenção, você não faz parte da convenção, você não sei o quê, você não pode ficar na convenção. É só pra isso que serve, irmão. E pra passar pano e pra receber político, como vai receber, como já tá recebendo agora, esse ano e tal, e vai lá, abraça o cara. A coisa boa que aconteceu esse ano, na minha humilde opinião, boa assim que eu achei fantástico, foi aquela foto histórica do pastor Zé Wellington e do pastor Manuel Ferreira. Cara, aquilo ali é de um peso que... Não, extraordinário. Ali tem mais de 150 anos de história de Assembleia de Deus. Meu Deus, ali a construção... É quase 200 anos de Assembleia de Deus. É a construção de um legado vivo, né? Vivo. De um legado, construção de um legado vivo. E como assim, eu achei legal, né? Porque tirou ele, o pastor Zé Wellington, o bispo primaz Manuel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira e o pastor do Wellington. Assim, eu achei que foi um negócio assim... Graças a Deus estão vivos ainda, né? Sim. A gente não quer a morte desses homens, né? Não. Eles são patrimônios da igreja, né? Estão vivos, cara. E lúcidos. Porque o pastor Zé Wellington é lúcido. E continua exercendo a função ministerial. Continua exercendo a função. E o bispo primaz, que eu tenho, assim, por ele mais respeito do que tem pelo pastor Zé Wellington. Por que eu tenho mais respeito por ele? Porque ele entendeu o tempo de parar. Ele parou. O pastor Zé Wellington ainda não entendeu. Precisa entender que já é bom, beleza, nós estamos juntos, abraço. Né? Cuidar dos netos, dos bisnetos, dar glória a Deus e ficar de boa na lagoa e deixar para outra gente chegar e chegando, né? Porque... Ô pastor, mas a questão da convenção eu acho necessária para a organização. São muitas igrejas para... Não precisa, os pastores de igreja se organizam. Não precisa de convenção, não. Convenção é só para perturbar. Então, o senhor acredita que as igrejas deveriam ser independentes sem a convenção? Lógico. As igrejas... Sabe, as igrejas... Mas seria uma bagunça, pastor. Sabe, que bagunça. Olha aqui, cai entre nós, não deixa ninguém. Não vai sair daqui, não, é segredo. Fica só entre nós dois aqui e o meu amigo ali. Aqui. Eu não preciso de convenção, não. Os caras já fazem bagunça com convenção, sem convenção. A convenção faz o quê? A convenção tirou o pastor Gabi daqui? A convenção se meteu com o pastor Edilson lá. Resolveu já o problema do pastor Edilson lá em Colombo? Resolveu. Eles se metem em coisa que não precisa meter. Se você for amigo deles, beleza. Se for inimigo, entendeu? Não resolve nada, irmão. Não se ilude com negócio de convenção. Isso é só ilusão. Jesus teve convenção. Abraão teve um monte de pastor, deu problema. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Deu ruim. Mas a igreja primitiva teve convenção através do apóstolo Teve Pedro concílio. Ali, né? Um concílio. E o concílio seria o quê? Não, sim, um concílio para tratar o quê? De quem mandava mais, de quem quisia tirar e colocar? Não, um concílio para tratar do quê? Das doutrinas e tal, do trato das viúvas e tal, essas coisas. Para tratar do... Teve um concílio. Não precisa de convenção. Quando você quiser tratar alguma... Até porque a regra que funciona lá não funciona cá.
Eu participei de igreja que na congregação não podia usar batom, calça comprida, não sei o quê, mas na série das irmãs de batom, calça comprida, calça apertada, se respirasse pelas pernas, morria asfixiada. Irmão, não tem essa conversa. A convenção não manda nas igrejas, nos campos. Não manda. No entanto que tem igrejas no estado de São Paulo que e os presidentes lá, os presidentes de estaduais tentaram tirar o presidente, não conseguiu. O cara tá lá até hoje, eles não conseguiram tirar. A convenção não conseguiu tirar. Isso tendo substância de provas. O pastor aí que faleceu e que largou da mulher e ficou com a secretária, a convenção tirou ele. Não. E que poder que tem a convenção? Organiza o que a convenção? O que ele organiza? A convenção tem o poder de falar, não leve mais o Carlos Eduardo nas suas igrejas. Isso sim, isso eles trazem bem. É só isso também. E tu sabe que depois dessa fala, já era, tá amado. Por favor, não me levem. Não faço questão. Mas não abro mão do que penso, do que vejo, do que acredito. Eu não estou dizendo que a convenção, que a CGDB é ruim, que a CONAMAD é ruim. Não, eu estou dizendo que todas só agem segundo o interesse deles e nada mais. É, porque a convenção também é como se fosse um departamento político da igreja, né? É. E acaba trabalhando politicamente. Acaba atrapalhando politicamente. Trabalhando politicamente. Você queria falar atrapalhando. Você não, ficou trabalhando. Com medo das represálias que você vai sofrer aqui em Curitiba. Você que já não prega nas Assembleias de Deus aqui em Curitiba. Olha só. Queria pedir ao pastor Gabi que liberasse o para pregar nas igrejas. Ajuda ele. Olha só. As ofertas em Curitiba é R$50 ainda? Para os itinerantes? Rapaz, deixa o ministério em paz. Deixa eu falar aqui. Vocês dão R$50 para os itinerantes aqui? O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Por que bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.